Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Oeiras em Diálogo. Este é o nosso podcast, um espaço de liberdade e de conversa, onde iremos falar da experiência de viver em Oeiras, o concelho que ambiciona ser o melhor da Europa. Hoje recebemos Inigo Pereira, bem-vindo Inigo, candidato do INOV às à União de Freguesia de Carnaxide e Queixas. Inigo, fala-nos um bocadinho de ti. Cresces num bairro municipal e estudas em Inglaterra. Claramente um percurso atípico. Nós já sabemos alguma coisa de ti a propósito de uma reportagem para um programa que eu aconselho vivamente, que é o meu bairro, mas ainda assim eu gostava de te ouvir em relação a este percurso, a este teu percurso tão manifestamente diferente do percurso clássico, ou pelo menos daquilo que as pessoas imaginam. Olá Paula, olá André, olá a todos que vão assistir a este programa. É verdade, tenho um percurso interessante. Os meus pais são de Goa, antiga colónia portuguesa. Decidiram viver em Angola, outra colónia portuguesa, em Luanda, e antes de se instalar a guerra em Angola, toda a família da parte da minha mãe veio para Portugal. Os meus pais tentaram a sorte em outra ex-colónia portuguesa no Brasil. Então, ainda passaram por Espanha e por isso é que o meu nome é espanhol. E depois o meu irmão mais velho nasceu no Rio de Janeiro, eu nasci em Santa Catarina, no ano de 1977, e os meus pais decidiram vir para Oeiras, mais precisamente para Miraflores. Na altura, o problema da falta de habitação já existia. Logo a seguir ao 25 de Abril, houve muitas pessoas que vieram de várias partes do país à procura de uma vida melhor na capital, e para além dessas pessoas vieram vários outros portugueses das ex-colónias também para a região, para a área metropolitana de Lisboa, que a nível de habitação não aguentou, e então surgiram naquela altura vários bairros de barracas, e então a única solução naquela altura foi irem para um bairro de barracas em Miraflores, na estrada da Circunvalação. Vivi lá durante algum tempo, até os meus 13, 14 anos, e depois a nossa família foi reabilitada e fomos viver para o bairro da Outorela. Estive lá até aos meus 22, 23 anos. Eu acabei o 12º ano a estudar na escola Belém-Algés, na antiga Belém-Algés, e depois, quando terminei o 12º ano, não havia nenhum curso universitário que eu gostasse. Então estive a trabalhar durante algum tempo. Eu já trabalho desde os meus 14 anos, isto porque o meu pai faleceu muito cedo, e eu nos meus tempos livres, e porque a minha mãe tinha que sustentar a mim e aos meus 3 irmãos sozinha, eu nos meus tempos livres ou nas férias trabalhava mais para ajudar a minha mãe, não por obrigação, mas porque tinha esse sentido de responsabilidade. Então trabalhei desde muito cedo. Então tive 2 anos a trabalhar, e o meu irmão mais novo conseguiu uma bolsa de estudo em Inglaterra, em Manchester. Houve um colega dele que também era suposto ir, falhou, não foi, e então havia uma vaga na casa onde eles iam viver. E então o meu irmão convidou-me, eu decidi ir para Manchester, no início para trabalhar e para aprender inglês, e depois eu descobri um curso na área, uma licenciatura na área da multimédia. Na altura, quando eu estava aqui em Portugal, no ano de 2000, não havia cursos superiores nessa área, e então eu achei muito interessante, inscrevi-me, entrei e tirei a minha licenciatura em Inglaterra na área da comunicação e multimédia. Depois disso, durante esse período comecei a dar mais valor a Portugal, ao nosso país. É quando estamos afastados da nossa realidade é que começamos a dar valor ao que temos. Comecei a dar muito valor ao concelho, ao município de Oeiras, e mal terminei a minha licenciatura decidi voltar para Portugal e regressei no ano de 2005. Muito bem. Depois... ainda há mais, exato. Depois em 2005 fui estagiar para a Câmara Municipal de Oeiras, no Gabinete de Comunicação.
acabei por ficar a trabalhar no Foi gabinete. Foi aí que nós nos conhecemos. Exatamente, foi aí que nos conhecemos, e depois fiquei a trabalhar na Câmara Municipal de Oeiras, no Gabinete de Comunicação, até o ano de 2017, quando ganhei as eleições pela primeira vez. E pronto, e aqui estou. E pegamos nesse momento de ganhar as eleições pela primeira vez, em 2017, portanto esta é a terceira vez que te candidatas à União de Freguesias de Carnaxide e Queijas. Olhando para trás, de 2017 até agora, qual é que foi o maior desafio que superaste no exercício destas funções? Houve vários desafios que eu e a minha equipa do Inovar superámos, mas penso que o maior de todos foi conquistar a confiança da população de Carnaxide e Queijas. Eu comecei a dar os primeiros passos antes. Eu, em 2016, um ano antes das eleições, comecei a andar no terreno para conhecer melhor as pessoas, o território, as associações, e também para perceber de que forma é que eu poderia dar um contributo para a comunidade de Carnaxide e Queijas. E verifiquei na altura, através desses contactos, que a população estava, e as forças vivas da nossa União de Freguesias, estavam um pouco desagradadas com a gestão da nossa Junta de Freguesia. Havia vários problemas na via pública que a União de Freguesias não conseguia dar respostas céleres nos espaços verdes, a nível da manutenção dos mercados municipais de Carnaxide e Queijas, que também estão sob a nossa gestão, do cemitério de Carnaxide. As associações também sentiam que a União de Freguesias não dava o acompanhamento necessário, e também que havia um grande distanciamento entre os eleitos locais e a população em geral. Quando eu assumi a União de Freguesias, eu e a minha equipa, eu durante os 2 primeiros meses não fiz nada, foi só observar de que forma é que estavam a trabalhar os vários setores da União de Freguesias. E então comecei a perceber o porquê do desagrado da nossa população. Os nossos funcionários estavam desmotivados, não estavam a trabalhar com os equipamentos adequados, trabalhavam com computadores, telemóveis desadequados, até equipamentos de proteção e ferramentas, mais os assistentes operacionais também desadequados, não estavam a ter acompanhamento de carreira, nem formação, e a formação é muito importante, e principalmente também havia um distanciamento entre o Executivo e os funcionários da União de Freguesias. Relativamente à proximidade com os funcionários foi mais simples, o resto foi mais complicado, mas pedi logo apoio ao Presidente da Câmara, Isaltino Moraes, relativamente à questão da formação, e os nossos funcionários. A Câmara Municipal depois avançou com um protocolo onde todos os funcionários de todas as juntas de freguesias podiam ser integradas nas ações de formação realizadas pelo município de Oeiras. Isso foi uma das medidas que realizamos. Depois também começamos a adquirir mais equipamentos modernos, computadores modernos, telemóveis, smartphones, materiais de proteção e de trabalho para os assistentes operacionais melhores. Isto também porque o saldo entre a receita e a despesa não era muito significativo, e tivemos que fazer as coisas de forma sustentável, e também a nível de proximidade. Os nossos funcionários começaram a perceber que eram valorizados e sentiram-se mais motivados com essas nossas iniciativas, e a partir desse momento começamos a dar respostas mais céleres à população em todas as nossas iniciativas. Deixa-me só pegar, falaste 2 vezes que a motivação dos funcionários tinha um valor direto no modo como a gestão da freguesia se desenvolvia. E a propósito de motivação, o que eu gostava de perguntar é qual é que é a tua grande motivação para esta recandidatura? Bem, são várias motivações, como eu estava a dizer, só para finalizar. A partir do momento em que a nossa União de Freguesias começou a dar respostas, as pessoas começaram a sentir que, porque ao início estavam com a expectativa muito alta,
e nós não conseguíamos dar resposta célere aos problemas na via pública e outros problemas que a União de Freguesias enfrentava. Mas ao longo do tempo a nossa população começou a verificar que nós éramos capazes e conseguíamos dar respostas. Mas para conquistar a nossa população foi preciso conquistar os nossos funcionários e criar uma equipa que vestisse a camisola, e atualmente todos vestem a camisola e conseguimos dar respostas céleres à nossa população. E uma das motivações que me leva a ser recandidato, em primeiro lugar, o voto de confiança do nosso presidente, Isaltino Moraes. Ele é um líder, um autêntico líder, é um autarca modelo, como é conhecido a nível nacional. Eu já o conheço desde criança, desde muito novo, vi as transformações que o Oeiras teve e o impacto direto que teve na minha vida e de outras pessoas, e por isso é uma referência para mim, e trabalhar ao lado dele, poder trabalhar de forma ativa, é sempre um privilégio. Isso é uma das minhas motivações, porque com o Isaltino Moraes estamos sempre a aprender, vocês sabem disso. Outra motivação é o reconhecimento por parte da população. A população, muitas pessoas vieram ao meu encontro, antes estavam ansiosas também porque não sabiam o que é que ia acontecer, não sabiam se eu ia recandidatar-me ou não, mas demonstraram a sua vontade em que eu avançasse. Também os funcionários, e também eu sei, uma das minhas motivações também principais, eu sei que ainda há muito por fazer. O nosso caminho foi longo, houve várias conquistas, mas há tudo o resto para fazer, há muita coisa para fazer, e eu acho que vai ser o meu terceiro mandato, o último mandato, e eu sei que é importante em qualquer projeto, o projeto não estagnar. Eu sei que a Junta de Freguesia não pode parar, não pode estagnar, não pode parar no tempo, e o próximo mandato vai ser para lançar sementes para o futuro, consolidar o projeto, e a União de Freguesias tem que estar pronta para o futuro. Vai ser para concretizar. Exatamente. E nessa concretização disseste que, nesta resposta disseste duas coisas: ainda há muito para fazer, candidato, porque ainda há coisas para fazer e porque a freguesia não pode parar, mas há pouco tinhas dito que até mesmo aquela aproximação à população e pegando na força dos funcionários foi sendo feita a miúde, e conquista a conquista. Pegando essas duas coisas, o que é que ainda há para fazer neste trabalho de proximidade? O que é que ainda há para fazer na gestão da Junta? Ou seja, no próximo mandato, pegando tanto na ideia que a Paula deu de lançar as sementes como de concretizar, o que é que podemos esperar no território, efetivamente? É assim, há sempre tudo o resto para fazer, há tudo para fazer. Ou seja, no próximo mandato nós queremos, e como em tudo na vida, há margem para melhorarmos em tudo, a nível pessoal como a nível profissional. E nós temos a noção de que tudo o que estamos a fazer bem há margem para melhorar, tudo o que estamos a fazer menos bem há margem também para melhorar, e há vários projetos que têm que ser consolidados, e nós temos vários. Um dos projetos muito importantes que nós conseguimos foi a criação do Centro de Enfermagem de Queijas, que foi muito solicitado pela população de Queijas, isto quando eu comecei a dar os primeiros passos, porque as pessoas de Queijas gostariam de ter um centro de saúde em Queijas, não tem. O município de Oeiras, o nosso presidente já demonstrou ao governo, aos vários governos, a vontade de, caso o governo pretenda ter um centro de saúde e garanta o seu funcionamento, o município de Oeiras constrói o centro de saúde. Só que o governo não tem essa intenção, e a população de Queijas, para ir ao centro de saúde, precisa de ir ao Carnaxide, ao centro de saúde de Carnaxide, ou ao centro de saúde de Linda a Velha, e muitas vezes, para realizar procedimentos simples, tinham que ir acompanhados com familiares ou com amigos. Com a criação do centro de enfermagem em Queijas, que fica situado e está localizado no mercado municipal de Queijas, torna a vida da nossa população mais simples, porque podem ir ao centro de enfermagem de Queijas de forma autónoma e sem a ajuda de ninguém, e só pelo simples facto do centro de enfermagem estar presente e a funcionar bem já tranquiliza a população. Por isso é necessário consolidar esse projeto, é preciso consolidar todo o trabalho que realizamos na manutenção do espaço público, dos passeios, do mobiliário urbano, dos espaços desportivos. É necessário manter todo o bom trabalho que temos realizado nas 8 escolas que estão sob a nossa gestão,
isto no âmbito da delegação de competências, a nível de pequenas reparações no interior, no exterior e também a manutenção dos espaços verdes, a manutenção da Universidade Sénior, que é um projeto que é diferente das outras universidades séniores do nosso concelho e do nosso país. No nosso caso, a Universidade Sénior de Carnaxide e Queijas faz parte, é um serviço do nosso Gabinete de Ação Social, é algo que já veio de trás, já existe desde 2013 e, quanto a mim, é um dos projetos mais importantes que herdamos do passado. Não herdamos tudo mal, há projetos muito importantes e positivos, foram deixados pela anterior administração, e a Universidade Sénior é um deles. Por isso, temos que consolidar tudo e temos que estar preparados para o futuro, para situações tanto para as situações previsíveis como para as situações imprevisíveis. Claro. A escola e a educação é um eixo fundamental da governação de Isaltino Moraes, certo? Certo. Então, como é que a Junta de Freguesia pretende proporcionar as melhores condições de aprendizagem aos jovens de Carnaxide e Queijas? Consegues dar exemplos de novos projetos ou de programas para esta população? É assim, as nossas competências nada tem a ver com as competências das câmaras municipais, são competências mais limitadas. No entanto, a nível da educação, nós temos tido um papel muito importante, porque ao abrigo da delegação de competências nós gerimos, em termos de intervenções, reparações e manutenções, de 8 escolas pré-primárias e de primeiro ciclo. Então, durante o ano realizamos várias reparações, pequenas reparações nas portas, nas fechaduras, nas iluminações, a colocação de quadros, etc., porque o uso das escolas é muito intenso por parte das crianças, claro. E se os problemas forem acumulando, torna-se complicado a gestão. Afinal, uma intervenção muito grande, não é? Exatamente. Também realizamos a manutenção dos espaços verdes, é um trabalho que realizamos ao fim de semana para não perturbar o funcionamento das escolas. E durante o mês de julho e agosto realizamos as intervenções mais complexas. Atualmente estamos a realizar intervenções na Escola Amélia Vieira Luís em Carnaxide e também na Escola Narcisa Pereira em Queijas, de maior dimensão, intervenções nas salas de aula, nos pisos, nos ginásios, etc. E esse trabalho é muito importante, porque ajuda o município a tratar destas questões, porque o município de Oeiras realiza as obras de maior dimensão. Sim. O Departamento de Educação do município também realiza um excelente trabalho também na gestão de funcionários, professores de algumas escolas, e também a nível de programas a nível educativo. E nós, na Junta de Freguesia, nós não temos projetos que concorram com a Câmara. A nossa estratégia é complementar e potenciar todos os projetos que o município de Oeiras desenvolve, não só na educação, mas também nas outras áreas. Mas a nível das escolas, o trabalho que realizamos é muito valorizado, não só pelas crianças, principalmente pelos pais, pelos professores, pelos educadores, pelos auxiliares, porque este trabalho que temos vindo a realizar tem simplificado a vida dos profissionais, e obviamente que os pais vão para os seus trabalhos mais tranquilos, porque sabem que os seus filhos estão num espaço digno, com boas condições, e estão a ser muito bem tratados. E relativamente ao Departamento da Educação, tem realizado um excelente trabalho, os técnicos e todos os funcionários, bem como o vereador Pedro Patacho, do nosso movimento, tem realizado um excelente trabalho desde 2017, e temos realizado em conjunto um excelente trabalho para a nossa comunidade nessa área da educação. Essa visão de conjunto que falavas agora, e esta capacidade de olhar para as diferentes realidades de um território que, não sei se partilhas desta minha visão, que a União de Freguesias de Carnaxide e Queijas tem aqui a junção de realidades muito diferentes dentro desta mesma união. Como é que se consegue, ou como é que tens vindo a conseguir, ou se tens sentido alguma dificuldade em analisar estas realidades distintas, de tanto Carnaxide como de Queijas, ou das várias localidades desta união, e trazer as pessoas a participar nas soluções? Pegando aqui um bocadinho também, como dizias, que antes as pessoas estavam afastadas do Executivo, havia aqui um afastamento entre o cidadão e o Executivo. De que forma é que tens conseguido, no teu ponto de vista, trazer as diferentes realidades desta união para a participação cívica das transformações do território?
Bem, a questão da proximidade é uma questão que é complexa, porque não basta apenas estarmos próximos das pessoas ou das entidades, das associações culturais, desportivas, sociais, porque eu ao início do primeiro mandato de 2017 eu andava muito na rua, visitava muitas associações e instituições, mas como eu não tinha a minha estrutura de retaguarda ainda a funcionar bem, chegou um ponto em que as pessoas diziam, epá, ele promete tudo e mais alguma coisa, nós falamos com ele, mas depois não faz, ele até aponta, porque eu tenho o hábito de apontar no meu bloco de notas do telefone e não conseguia dar seguimento. Por isso, e é por isso que eu mencionei que conseguimos conquistar as pessoas conquistando a equipa e criando equipa, porque a partir daí conseguimos fazer tudo, e depois a partir de nós fazendo tudo é que a partir desse momento é que as pessoas reconhecem, e são várias realidades, como André, como mencionaste. Existem várias realidades em Queijas, no centro histórico, na zona mais nova, também em Carnaxide, naquela zona do centro cívico, a zona histórica, também temos vários bairros municipais, várias pessoas de várias culturas, e nós tentamos ao máximo que todas participem na comunidade. Relativamente a reclamações, propostas, eu todas as semanas recebo a nossa população, em Carnaxide e em Queijas, semanalmente, sempre que a população pede, eu recebo e falo com a população. Sempre que necessário visito vários locais quando as pessoas pedem alguma intervenção na via pública, acompanhado algumas vezes até com o Presidente da Câmara, ou vereadores ou técnicos do município de Oeiras. Incentivamos a participação nos balcões de atendimento. Também há pouco tempo lançamos um canal, uma página do WhatsApp, que permite e disponibilizamos um número onde a população pode apresentar reclamações, podem apresentar informações ou mesmo até propostas, isto porque nós tentamos ao máximo vigiar e manter o espaço público cuidado. Sim, mas não é fácil um território tão grande. Só que não é fácil. As pessoas participam e, curiosamente, é o canal que por onde recebemos mais informações. E as pessoas participam, isto no sentido de termos um espaço público mais cuidado, e as pessoas são incentivadas a participar. Depois temos várias culturas e nós temos promovido imenso a multiculturalidade da nossa União de Freguesias. Temos várias associações, várias instituições, e nós aproveitamos as festividades religiosas, nós damos palco aos grandes artistas, mas o nosso palco destas festividades é também para dar destaque às associações culturais, às escolas de dança, temos uma associação do fado, na Outorela, os artistas dos nossos bairros municipais também participam. Temos as festividades de New Santiago, um grupo de teatro, temos as festividades de Santa Catarina, as festas de Santa Catarina, temos um grupo de teatro que a Paula conhece muito bem, na Associação 18 de Maio, e onde a Paula fez um excelente trabalho, e tentamos sempre que participem todos. Há as festas de Carnaxide, mas as associações de Queijas, dos bairros municipais, são todos convidados a participar, e são momentos em que há um encontro de toda a comunidade com a nossa população, e algo que é muito valorizado pela nossa população. Mas é algo que tem margem para melhorar, e queremos promover mais, cada vez mais, tudo de bom que existe na nossa União de Freguesias. E tu sentes que a partir daí se cria comunidade? Que há um sentimento de pertença? E este sentimento de pertença, isto é uma curiosidade genuína que eu tenho, este sentimento de pertença é atomístico, ou seja, vai acontecendo de acordo ou com a festa religiosa, ou com o bairro, ou com uma determinada comunidade, ou há uma relação mais funcional, ou seja, Carnaxide percebe que há ali uma festa e reúne-se em torno daquela festa. Como é que funciona? Bem, eu sentia que em 2017 que as associações e instituições, e o André deve perceber o que eu vou dizer, muitas delas trabalhavam fechadas e a Paula também, é claro, pela relação que tem ao longo destes anos com as associações, mas muitas fechavam-se entre si. Sim, das suas e havia até o medo da competitividade, claro, etc. E eu promovi sempre ao máximo que trabalhasse em rede.
Dou-lhe um exemplo. Por exemplo, nós temos em Carnaxide 2 escolas de dança. É o Estúdio de Dança de Carnaxide e o Clube CCCD. E eu, nas festas de Carnaxide, em 2018, lancei o desafio e tem as escolas e competiam entre si. Eu lancei o desafio de atuarem conjuntamente, porque atuavam separadamente e até em dias diferentes. Pois. Exato. E eu lancei esse desafio, eles não viram com bons olhos no início, mas eu disse, não, vai ser interessante vocês interagirem, o vosso público estar presente no mesmo evento, a população vai adorar. Experimentem. Se não gostarem, depois já não se faz mais. Não se faz mais. Exatamente. A verdade é que correu tão bem. Tivemos, fizeram essa atuação numa noite em que era para vir um grande artista. O grande artista foi substituído por estas 2 escolas. O recinto do Centro Cívico estava cheio e foi uma experiência magnífica. Exato. E as 2 escolas têm vindo ao longo dos anos a organizar, às vezes de forma separada, mas por várias vezes atuam conjuntamente. E é dessa forma que todas elas têm-se relacionado. As associações de cariz social, a mesma coisa, as desportivas, a mesma coisa. Até do ponto de vista da aprendizagem, isso traz crescimento, quer dizer, não é só do ponto de vista da relação e desta ideia de criar comunidade, etc., mas até do ponto de vista da performance da própria... E uns a aprenderem com os outros. Nós, por exemplo, a Universidade Sénior é muito focada na parte letiva. Mas a parte letiva é um pretexto para os séniores estarem juntos, porque depois há várias iniciativas, há passeios. Sim, é o primeiro motivo para saírem de casa e para irem lá. Há várias iniciativas que organizam. E algo que foi lançado no ano passado, no último ano letivo, e até por ideia de uma das professoras, foi criar parcerias com outras entidades. E nós também sempre incentivamos a isso. E vejam só, criar uma parceria muito interessante entre várias, mas gostaria de destacar esta, a Escola de Boxe do António Ramalho no Outorela tem uma sala de estudos. Pois, exatamente. Então, atualmente temos alguns voluntários da Universidade Sénior de Carnaxide e Queijas que semanalmente vão à Escola de Boxe do António Ramalho e de forma gratuita dão apoio às crianças. Estudos, pois. E isso é algo que é muito bonito ver as entidades a relacionarem-se dessa forma e a potenciarem entre si. Isso é algo muito importante. Se essa ligação estava a sala de estudos à procura de alguém para dinamizar e era mais um encargo ou assim, quando na verdade estava ali ao lado a solução. Isso acontece, e esta análise é muito interessante até mesmo para o apoio social, não é? Se nós não tivermos uma estrutura de comunidade bem montada, o apoio social não chega a todos porque a algum ponto está sobreposto. Exatamente. É? E há ali sobreposições e depois a rede não está toda montada e não cobrimos o território todo. E acho que relativamente a essa questão que estás a mencionar, acho que tivemos um bom teste quando surgiu a pandemia da Covid-19 e também todo o trabalho que nós realizamos no início foi importante. Sim. A capacitação, a proximidade com os nossos funcionários, a aposta na modernização. Eu recordo-me que foi declarado estado de emergência numa sexta-feira e devido à minha área de formação, na área tecnológica, eu na segunda-feira falei com todos os serviços e disse, olha, imaginem vocês trabalharem remotamente em casa e temos que garantido o serviço à população, quer dizer, tem que continuar a funcionar. Nessa segunda-feira os meus funcionários disseram, Presidente, é impossível, nós nunca trabalhamos nessa forma, é impossível, não vai dar. Eu tenho calma, pensem bem, vocês têm computadores novos, têm smartphones, temos a tecnologia tiveste a nosso favor. Tiveste ali uma divisãozinha. Tiveste ali uma divisão. Na quarta-feira eu fui aos gabinetes, já me disseram, olha, Presidente, preciso de uma extensão, preciso de um controle, preciso de já não havia problemas, havia necessidades para resolver. Listaram uma série de... Claro. E não foi muita coisa. Alguns equipamentos necessários para que conseguíssemos trabalhar. E foi curioso, foi lançado, havia muitas dúvidas na altura, o Governo declarou estado de emergência numa sexta-feira, na segunda-feira de manhã todos os funcionários foram à junta de freguesia buscar os equipamentos, na segunda-feira à tarde nós já estávamos operacionais. Olha, Niga, eu tenho aqui mas só para completar, depois o Nelson trata aí dos cortes. Corta. Só para dizer que a questão do trabalho em rede foi muito potenciado nessa altura, porque
trabalhamos muito bem em rede com o município de Oeiras, com as outras juntas de freguesia, com as nossas associações, e principalmente na altura as associações de cariz social. Conseguimos realizar um excelente trabalho em rede e todos demonstramos que, se estivermos juntos a trabalhar em rede, conseguimos ultrapassar os obstáculos que surgirem. Nessa altura, para nós não foi chavão político a questão do ninguém fica para trás. Sim. Para nós isso não é chavão político, para nós isso é uma realidade, para o nosso movimento. Exato. Inovar, e na nossa junta de freguesia isso não é nenhum chavão, e realmente conseguimos apoiar todos. E deixem-me só dizer que pelo menos eu tenho esta leitura, que quando em 2020 foi preciso acionar a rede, funcionou porque havia rede. Portanto, esta ideia que se criaram redes novas, se não tivesse havido um trabalho prévio de capacitação destas instituições, que no nosso território, graças à visão que o município tem, que depois se reflete na junta de freguesia, de capacitar as instituições, teria sido impossível, passa a expressão, tocar o sino e ativar a rede. Ou seja, se não houvesse no território trabalho feito, tinha corrido tudo muito mal. Aliás, a tua antevisão de é melhor dar aqui alternativas para trabalhar em casa, foi o que durante muito tempo se fez nas instituições, que temos que capacitar o território para ele ser capaz de reagir e de ser resiliente em momentos de crise. Portanto, só porque as pessoas às vezes acham que é o acaso. Não, exato, houve a Covid e isto melhorou. Não, isto já era bom, a Covid veio pôr à prova. Não, exato, e quem seguir com atenção o episódio vai perceber que houve uma antevisão ao modernizar os serviços, ao trazer também enfim, o teu know-how tecnológico. Houve um percurso que, como o André diz, e bem, não é fruto do acaso, não aconteceu. Sim. E agora bora lá improvisar todos, etc. Há uma estrutura. Claro. É evidente que na pandemia houve alguns níveis de improvisação, porque não era possível de outra maneira, mas havia uma estrutura já que podia sustentar aqueles desafios. Exatamente. Sim, e o município de Oeiras foi muito importante, teve um papel muito importante. A liderança do nosso presidente Isaltino também teve um papel muito importante, porque o município de Oeiras não deixou faltar nada a nenhuma associação. Sim, e apoiou professores, apoiou não deixou faltar nada a nenhuma junta de freguesia, a nenhuma instituição, e conseguimos todos, com o apoio do município de Oeiras, estar ativos, e no nosso território, em Carnaxide e Queijas, estivemos ativos e bem, e conseguimos. E com resultados efetivos, quer dizer. Exatamente. Dentro do que foi, correu bastante bem. Correu bastante bem. Paula. Olha, Inigo, posto isto, como é que imaginas a União de Freguesias daqui a 4 anos? A União de Freguesias daqui a 4 anos. Como é que imaginas? Eu gostava que a União de Freguesias daqui a 4 anos, da mesma forma que gostava que fosse o mundo. Um espaço harmonioso, onde as pessoas vivem bem, com qualidade de vida, com segurança, apoiados pelas instituições públicas, no nosso caso a União de Freguesias de Carnaxide e Queijas e o município de Oeiras, mas nós não conseguimos mudar o mundo, mas eu tenho a felicidade de pelo cargo que tenho e pela responsabilidade que tenho, pelo menos localmente, contribuir para isso, e é por isso que vou avançar. Vamos avançar, eu e toda a nossa equipa vai avançar com muita motivação para garantir e tentar ao máximo que as pessoas sejam felizes e que vivam numa união de freguesias que cuida delas. Muito bem, acabámos da melhor maneira, não foi? Foi lindamente.